Começou a gravar, então. Esse daqui é o trabalho que eu tinha colocado lá no AVA, né, na plataforma, valendo lá o ponto extra, né? Então, aqui é a primeira expressão, a primeira questão. Eu não irei criar, mas cada um fez a sua. O que precisaria ter? Ponto fundamental. 3 proposições simples, PQR, e 5 conectivos. Então, qualquer conectivo que vocês quiserem usar, bicondicional, condicional, disjunção, ou exclusivo, aí é com cada um. Vários parênteses, poucos parênteses, aí o que cada um criou. Perfeito. Então, próxima parte é indicar se é uma tautologia, uma contradição, uma contingência. Então, vamos pegar nosso bichinho aqui. Cadê aquele Word que estava aberto? Agora sim. Os símbolos não vieram da mesma forma. Mas, enfim, vamos lá para... Vamos dizer que é a questão A aqui, 2A, né? 2A. Então, lá na nossa 2A, a gente precisa fazer uma tabela. Essa tabela ela vai ter que ter, né, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. E aí nós temos 1, 2, 3 conectivos, mais 2 das próprias proposições, então 5 colunas. Vamos colocar mais uma, que é para o título. E layout. Vou fazer uma coisa rapidinho aqui. E aí fica mais fácil. Design. Pronto. Como nós vamos precisar dela em outro momento. Então, já ter colocado ela assim, né? Bom. Então, agora sim. Então, aqui o que a gente precisa verificar é se é uma tautologia, uma contradição, uma contingência. Então, a gente precisa resolver a nossa tabela verdade, né? A nossa TV. O que a gente precisa para isso? A gente precisa criar as nossas proposições, seguindo aquela regra, né? V, F, F, V, F, V, F. Beleza. Fora isso, agora a gente tem que começar a fazer a resolução. E como é que a gente vai fazer? A gente vai resolver o que está dentro do parênteses mais interno e seguindo para o mais externo. Então, aqui a gente vai resolver o que
então, opa, Q, então, P. Lembrando que, então, P, nessa nossa condicional, a ordem de leitura importa. Então, a gente está lendo daqui para cá. Daqui para cá. Então, lembrando a regra da condicional, só será falso se Vera Fischer for falso. Então, nesse nosso caso aqui, nosso falso está na terceira linha e todo o restante da verdadeira. Depois, a gente tem que pegar o seguinte. Que, então, que, então, P. A gente já tem o resultado dessa coluna. A gente vai fazer agora a condicional lendo de Q para a coluna ao lado. Que então P, nesse nosso caso aqui, da verdade, da falso e da verdade. Perfeito. E, por fim, a expressão inteira. E, então, isso tudo daqui. Sério? Então, a gente faz a nossa terceira condicional. P, então, Q, então, Q, então, P. A gente já tem aqui, é só olhar para esses dois V's e verificar se aqui existe algum F para dar falso. Como não existe, nós temos V, 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 V. E o que é isso daqui mesmo, gente? Tudo V, uma tautologia. Então, a nossa 2A tautologia. Dúvidas? Não. Legal. Quem é a próxima? Nossa amiga aqui. P, então Q, somente CQ, então P. De novo, a gente vai começar resolvendo a parte mais interna. P, então Q. Então, só será falso quando tiver a pista for falso. E o resto verdadeiro. Vamos lá. Então, isto, esta. A bicondicional, qual é a regra dela? A regra da bicondicional é: se idênticos, então verdade. Então, nesse nosso caso daqui, a gente vai verificar essa coluna daqui com essa coluna daqui. Então, V, V, V e F.
Depois disso, a gente pega nosso amigo aqui, coloca aqui do lado. Parênteses. Aí, mais, fecha e gera uma condicional. Pronto. Então, nós temos, a partir desta coluna, verificando com P, né, lendo para P, e aí a gente tem que verificar se existe alguma falsa. Então, nesse nosso caso aqui, nós temos verdade, verdade, opa, Vera Fischer é falso, aqui falso, e aqui verdade. Então, visto que nós temos verdades e falsos, nossa, 2B, Contingência. Tá, vamos matar, nossa, 2C. Deixar ela marcada aqui. Ah, tá, agora entendi o que ia aparecendo com alguns a mais. Ele dá um papel de texto e acrescenta na interação do aluno. Não, então vamos deixar. Só colocar menorzinho. Então, ó. Aqui vai ser não ter. Aqui vai ser não ter. Então, tudo que é V vira F, tudo que é F vira V. F, V, F, V. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, notem. Aqui nós temos um parênteses, indicando que a gente vai fazer isso aqui separado. Uma condicional e uma disjunção. Então, a gente precisa fazer a disjunção antes de fazer a condicional. Então, a gente vai resolver o lado esquerdo e depois a gente resolve o lado direito. E, por fim, a gente resolve a nossa condicional. Ô, Sérgio, Oi? tem não P nessa aí? Ah, não tem não, não tem. Eu vi que tinha um não e pensei que tinha para os dois, mas não, é não que e não que. Tá certo. Ah, tá. Valeu. Então, vamos colocar lá. P ou P ou não P. E aí, na nossa disjunção, só será falso quando ambos forem falsos. Então, vamos dar verdade, verdade, falso e verdade. E aí, agora aqui, P
Então, não P. Então, de novo, sobre o Vera Fischer, né? Não dá falso, verdade, verdade, verdade. Agora, a gente vai para a nossa condicional. Parênteses, parênteses. Então, de novo, a mesma ideia da Vera Fischer. A gente consegue ver que tem aqui, né? Vai dar falso e o resto vai dar verdade. Então, novamente, a gente tem o que a gente teve no exercício anterior. Nós tivemos novamente uma contingência. Beleza. Pessoal, só eu falando, todo mundo até aqui, tudo ok? Sérgio, Bem, nessa C, eu acabei invertendo a ordem sua, implica alguma coisa? você inverteu que ordem? Resolveu essa daqui primeiro? Qual? Eu inverti, eu fiz o então antes do ou. Então, mas você fez esse então que eu estou mostrando agora? O P, então, Isso, não P? isso, Não, mas aí não é problema, porque como você resolveu o que estava dentro do parênteses primeiro e depois resolveu esse lado de cá. Não é isso, problema. eu tive essa preocupação. A única coisa é que, assim, como a gente tem uma condicional depois, na hora de ler você vai acabar lendo ao contrário, né? Então, você só vai ter que tomar cuidado nessa leitura. Não, eu tive o mesmo resultado final, só que acabei É. invertendo essa ordem aí por conta do parênteses. Ah, não, não. Isso não é problema, não. Tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Obrigada. Então tá, vamos para D. O nosso Zoom já avisou aqui do tempo. Então, vou fazer aqui mais rapidinho. Aqui na cadê, né? Aqui nós temos as duas negativas. Aqui. Então, depois eu coloco centralizado. FV. Então, quem a gente tem aqui primeiro? Não P ou não Q? Não P ou não Q. Então, não P ou não Q. Como é uma disjunção, só será falso quando ambos forem falsos, que é o nosso caso aqui da primeira linha. E todo o resto, verdade. Pronto. O próximo, P então Q. Aqui segue a mesma ideia, tá? De resolver um lado ou resolver o outro não faz diferença, porque o que vai importar para a gente no final é resolver a nossa condicional. O que vai fazer diferença é que a gente vai ler normalmente e não no sentido inverso. Então, vamos P aqui. P então aqui vai ser o nosso VF VV.
cá. Não adianta. Pronto, agora sim. Então, aqui a nossa condicional, a gente vai ler, né, da coluna da esquerda para essa direita daqui. Então, a gente já consegue ver que na linha 2 nós temos um falso. E mais uma contingência para nos alegar. 2D. Contingência. Ó. Professor, Sim, tá me ouvindo? estou ouvindo, pode falar. No trabalho podia fazer aquilo de colocar a coluna como A ou como 1? Sim. Eu Só estou fazendo aqui para pra ser mais... ficar bem Ah, tá. visível, mas pode sim. Tá. Tá bom? Então, gente, eu vou parar esse meeting, porque já está acabando o tempo, e aí a gente continua no próximo. Já vou abrir a próxima sala. Falou.